Meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista do Maracanã e demais amigos que nos ouvem, hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Conforme é anunciado, toda quarta e todo domingo nós estaremos colocando aqui no grupo da igreja uma reflexão, tá bom? E eu quero hoje refletir com os irmãos sobre o tema 3 atitudes do crente para com o mundo. Eu quero ler dois textos pequenos. O primeiro está em Romanos 12, de 1 a 2. E o segundo está em Filipenses 2,15. Então, Romanos, capítulo 12, de 1 a 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, nos diz o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Então, com base nesses versículos lidos, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre este tema. Eu quero fazer um pequeno ajuste aqui. Muito bem. Irmãos, quando ele diz não vos conformeis com este mundo, mundo aqui tem o sentido de força e influência contrária à vida espiritual do crente. Pode ser também entendido como humanidade. Humanidade afastada das orientações de Deus e dominada pelo pecado. Podemos dizer que mundo aqui seria a sociedade que dita as suas próprias regras e por elas vão vivendo. Então é nesse sentido que Paulo exorta a não nos conformar, não vos conformeis. O que é conformar? A palavra conformar significa conforma, é tomar a forma, é tomar a mesma forma, a mesma medida do mundo. Nós podemos pensar assim, ora, mas se nós estamos no mundo e ele nos cerca, nos rodeia, ele nos pressiona de tantas formas diferentes para nos seduzir, o que devemos então fazer? Diante do mundo, o crente ele pode ter 3 atitudes diferentes. E é o que nós vamos ver nesta reflexão. A primeira atitude que ele pode ter é uma atitude de fuga. Há crentes que estão tão preocupados com o pecado do mundo que temem a contaminação. Então, não se pode permanecer no mundo. E isso não pode conviver com as pessoas do mundo. Não pode conviver com os pecadores.
Sabe, ainda hoje nós encontramos igrejas que se dizem cristãs que mantêm a distância. Sabe, eles se reúnem entre si, conversam entre si, leem a Bíblia, pregam de si para si, mas não vão na casa daquele que está perdido, não vão ao encontro do perdido para falar do amor de Deus para ele, para que ele possa encontrar também a salvação. E essas pessoas não querem se contaminar com o mundo. Isso aconteceu muito no primeiros séculos. Um grupo de crentes chamado de ascetas, eles se isolavam do mundo e passaram a viver em cavernas. Mais tarde, já no século IV, V, eles passaram a viver em mosteiros e foram homens de Deus, foram homens que, apesar que eles deram grande contribuição para o cristianismo. Os maiores teólogos do passado que nós temos, a maioria deles eram ascetas. Eles viviam isolados em mosteiros, isolados do mundo, mantendo a sua vida espiritual ilibada. Então, foi o caso, por exemplo, de Jerônimo, né? Foi o caso do Antônio, conhecido como Santo Antônio, foi o caso de outros, né, que nós temos que reconhecer que deram grande avanço na teologia cristã, principalmente na tradução dos textos do hebraico e do grego, entendeu? Que veio a popularizar o entendimento da palavra de Deus para o leigo. Mas esta atitude assumida por eles também foi vamos dizer assim, um dos primeiros desvios do cristianismo. Ora, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, qual a razão dele? Se você tem 1 quilo de carne e 1 quilo de sal, se você não colocar o sal na carne para que ela se preserve, o sal vai perder o seu valor, né? E a carne vai se estragar. Então Jesus disse: se o sal for insípido, para nada mais ele serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens, né? Então, com esses homens crentes se isolando da comunidade como sociedade, nós podemos dizer assim: como que o povo poderia conhecer o Senhor, o caminho para a salvação? Porque eles estavam voltados para si mesmos, interessados só no seu bem-estar espiritual, né? Não atentaram para a palavra de Jesus, que na sua oração sacerdotal ele diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós não temos que sair do mundo, não temos que nos isolar. É no meio do povo que nós temos que estar anunciando a salvação em Jesus Cristo. Então eles deixaram de cumprir esta missão. Então a fuga, nós concluímos que fugir do mundo não deve ser uma atitude saudável do crente. É uma atitude mais egoística do que uma atitude de preocupação com aqueles que estão partindo para a eternidade sem salvação. Uma outra atitude seria a aceitação. As igrejas, algumas igrejas dos dias de hoje estão aceitando tudo que vem do mundo. Nenhuma resistência, mas toda conformação está acontecendo, isso é, toda conformação, isso é, toda forma que o mundo tem lançado está entrando para dentro da igreja. Surgiu um novo ritmo de música, aí os crentes vão lá e fazem aquele ritmo de música. É um rap, é um isso, é um aquilo. Agora surgiu uma nova dança, aí eles vão lá
né? Igreja que tem lá seu comitê de dança lá, começam a fazer aquelas... Enfim, então estão tomando a forma do mundo de uma forma escancarada. Isso chama-se aceitação. É preciso entender que esse negócio de sermos politicamente corretos, isto não é de Deus, não é bíblico. Esse negócio de falar, todos nós somos iguais, não importa, o importante é você ter fé em alguma coisa ou em alguém, o importante é você ter uma religião. Não, tem gente que vai para o inferno com religião e tudo, porque a religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Em Atos 4,12 é muito claro em dizer que nenhum outro há salvação, porque embaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum, só Jesus. Então, esse negócio de que somos todos iguais, isso é conversa fiada. O poder do mundo, a influência do pecado que tem vindo sobre nós precisamos resistir. Se o crente resiste, principalmente sobre assuntos do momento, ele vai ficar impopular. Nós temos que ser a favor do aborto porque a maioria é a favor do aborto. Não, nós temos que ser a favor da legalização das drogas porque... Não, nós temos que ser a favor disso e a favor daquilo porque todo mundo está errado. Nós somos a luz do mundo. E se você for contra, você vai ficar impopular. Mas é assim mesmo. Jesus disse, se eles rejeitaram a mim, muito mais rejeitarão a vós. Então, se você quer ficar bem com o mundo, você vai desagradar a Deus. E se você for agradar a Deus, você vai criar problemas para você neste mundo. Mas o crente tem que ser assim. Jesus disse, mais importa obedecer a Deus do que a homem. Pedro também disse isso. E nós encontramos então pessoas crentes assim, mas que na hora necessária de uma firmeza na fé, esses crentes não têm uma estrutura, não têm base. A hora que precisa de alguém para trazer uma palavra de conforto, de consolo, não tem. O crente não tem nada para dizer na hora de uma necessidade. A hora que precisa que ele brilhe como a luz do mundo, ele não tem luz. Jesus disse que se o sal se tornar insípido, para nada mais ele serve senão para ser lançado fora e pisado pelo diabo. Ora, o que é um sal insípido? Alguém pensa que é um sal que perde o seu sabor, mas eu nunca ouvi dizer que o sal perdesse o seu sabor. O sal insípido é aquele sal que ele tem toda a possibilidade de atuar com as suas propriedades, mas ele não atua. Ele fica do lado, né? A carne está aqui e ele está aqui e ele mantém todas as suas propriedades, mas está insípido, isso é, não está atuando como um verdadeiro sal. E nós somos o sal deste mundo, nós somos a luz deste mundo. Se nós não brilharmos, então as pessoas estão perdidas. E a terceira e última atitude que o crente toma com relação a este mundo é a redenção. Essa foi a atitude de Jesus. Ele deu ao mundo a sua própria vida. Ele disse assim, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Né? Ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O apóstolo Paulo diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Então, a atitude do crente tem que ser essa de Jesus. Ele diz, em tudo eu vos dei exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Nós precisamos ter uma atitude de redenção. Jesus teve coragem de permanecer firme diante dos seus adversários.
ele não mudou o seu comportamento. E ele até feria os princípios estabelecidos pela sociedade. Por exemplo, ele aparecia em banquetes oferecidos por publicanos. Publicanos, na realidade, são funcionários públicos, eram chamados de publicanos, sendo que o governo era um governo romano e que os judeus, que era a religião instituída na época, os judeus condenavam aquele governo porque os romanos eram ímpios, eles eram idólatras, eles eram tudo aquilo que os judeus condenavam. Então, se eles não aceitavam o governo, não aceitavam também os funcionários públicos daquele governo. E com isso eles se desviavam, não falavam, não cumprimentavam, não saudavam, não faziam absolutamente nada. Muito pelo contrário, eles os tinham como traidores. E aí Jesus entra na casa de publicanos, como foi na casa de Zaqueu, na casa de outros, Mateus e outros, né? Então, Jesus não se conformou com eles, mas Jesus levou a transformação para eles. Jesus se conservou puro no meio de tanta poluição moral do seu tempo. Não podemos redimir o mundo, mas Jesus pode. Nós podemos viver de tal forma a apontar o caminho da redenção, e este caminho é Jesus. Podemos mostrar a possibilidade de se viver uma vida sã, correta, irrepreensível, pura, honesta. Devemos desafiar as pessoas a viver uma vida que só com Jesus é possível. Esta postura de redenção deve ser a atitude permanente do crente. Como Paulo disse lá em Filipenses 2,15, que nós somos neste mundo, nós fomos colocados como astros neste mundo. Diz assim o apóstolo Paulo: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como astros no mundo, como luzeiros no mundo. Talvez hoje essas palavras do apóstolo Paulo não tenha muito significado ou não seja muito bem entendida, mas naquela época ela foi muito bem entendida, porque naquela época não se havia nenhum instrumento com tecnologia avançada para se navegar, né? Então as pessoas se baseavam nos astros, nas estrelas, na posição do sol, na posição da lua. E Paulo fala que nós somos como astros luminosos, como condição para alguém seguir numa determinada direção. Então, assim como no passado os navegantes se baseavam a sua direção olhando para as estrelas, assim também nos dias de hoje Deus nos colocou como astros neste mundo para que nós pudéssemos guiar as pessoas até um porto seguro, e este porto seguro chama-se Jesus. Então, meus queridos irmãos, vamos fazer brilhar nossa luz e não vamos deixar que o mundo com as suas trevas venham ofuscar o nosso brilho. Amém? Deus abençoe sua vida e que você possa não tomar a forma do mundo, mas que você possa renovar a sua mente, né? E mente é uma das partes do coração. A Bíblia, quando fala em coração, ela fala de mente, razão e emoção. Então, não deixe que a sua mente seja ocupada pelas coisas deste mundo. Não tome a forma do mundo. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família.